Bom, boa tarde então a todos. Nós vimos aqui dar conta da preocupação de que este grupo de investigadores, mas não só, portanto o MED e o ICT, que são dois institutos de investigação sediados na Universidade de Évora, temos com o problema da gestão do território e a manutenção da atividade agrícola no conjunto de todo o Alentejo. Em termos de contexto, temos de considerar 4 pontos essenciais. Em primeiro lugar, o problema do clima, a sua variabilidade extrema, quer em termos interanuais, quer dentro do próprio ano, o início da estação da chuva, que é um aspecto particularmente relevante para os sistemas de sequeiro, porque o ano agrícola só começa efetivamente depois de chover em cerca de 50 milímetros, e isso pode acontecer logo no início de setembro, mas pode acontecer apenas no início de novembro. E, portanto, termos ou não termos a estação do outono para o crescimento vegetal. A segundo condicionante que temos que ter sempre presente é o problema dos solos. A generalidade dos solos do país e do Alentejo são solos pouco férteis, ácidos, e ainda para mais sujeitos a uma degradação de muitos anos, seja pela erosão, seja pela perda de matéria orgânica. O território no seu conjunto é muito diverso, com sistemas de grande riqueza ambiental, promotores de bens públicos, mas, no entanto, são sistemas que estão extremamente ameaçados neste momento, seja pela fragilidade dos solos e a sua degradação, seja pelas alterações climáticas, seja por alterações do uso da terra que têm vindo a acontecer no Alentejo. Em termos de agricultura, os sistemas agro-silvopastoris são aqueles que, de facto, gerem a maior parte do território e em que, portanto, a questão da produção pecuária é central na gestão desses sistemas, que estão extremamente sujeitos ao problema das alterações climáticas, mas que, no entanto, as grandes obras de regadio feitas na região, particularmente a última, a do Alqueva, não têm contribuído, segundo esperamos demonstrar, não têm contribuído para a sustentação destes sistemas. Quando nós olhamos para a evolução da ocupação do solo no país e no Alentejo, fruto das alterações da política agrícola comum e, portanto, o desligamento das ajudas da atividade, verificamos que a alteração mais substancial foi a conversão de terras dentro daquilo que são as culturas aráveis, as culturas anuais, que passaram para pastagens. Esta alteração mostra bem que são os sistemas pecuários ou os sistemas silvopastoris aqueles que melhor se adaptam às condições ambientais do território. O que é grave nesta alteração é que 84% das pastagens do Alentejo estão consideradas pelo o Instituto Nacional de Estatística como pobres e, portanto, de terrenos em pré-fase de abandono. Nós temos atualmente soluções técnicas e economicamente viáveis para ultrapassar este problema das pastagens pobres. A imagem de baixo é o caso concreto de uma exploração agrícola que tem estado a ser intervencionada com o apoio técnico da Universidade de Évora e podemos ver que a herdade que tem estado a ser intervencionada é esta ilha verde no meio de uma zona quase desértica. Portanto, temos de facto soluções técnicas para melhorar muito o desempenho destes sistemas silvopastoris. O que é que nos traz aqui? Quais são as 4 propostas que gostávamos de deixar? Primeiro, o reconhecimento da importância dos pequenos regadios dispersos em toda a superfície agrícola útil. E para isso acontecer, é preciso facilitar e apoiar a construção de pequenas barragens e estruturas de captação, que neste momento têm uma legislação que as torna muito difícil de concretizar. O segundo ponto é a questão do preço da água nos regadios públicos. O preço da água nos regadios públicos está muito abaixo do seu custo real e isto introduz um problema que resulta de que, como a água é barata, o preço da terra de regadio subiu muito, subiu o preço e subiu a renda, o que faz com que muitos dos proprietários, dos empresários locais, simplesmente venderam ou alugaram a sua terra para a produção de sistemas superintensivos, desligando o uso da água do resto do território.
Uma terceira preocupação que nos traz aqui é a questão da utilização das águas subterrâneas, em que o seu uso está muito mais facilitado do que o uso de águas de superfície. No entanto, o sistema de monitorização existente é muito pouco fiável, é pouco desenvolvido e, portanto, não estamos, de facto, a saber bem o que é que está a acontecer com as águas subterrâneas. E um quarto ponto é a questão das alterações da paisagem que estão a acontecer com o desequilíbrio dos ecossistemas. Estas alterações da paisagem são feitas sem necessidade nenhuma de qualquer avaliação de impacto e que, portanto, achamos que é preciso introduzir qualquer coisa que regule um pouco estas alterações do uso da terra, nomeadamente naquilo que diz respeito ao mosaico do território. A importância dos pequenos regadios. O Alentejo tem que gerir qualquer coisa como 2,6 milhões de hectares e a área regável são cerca de 372 mil hectares, em que 217 mil são perímetros públicos e 155 mil são pequenos regadios privados. Portanto, isto representa menos de 15% da área do Alentejo. Na figura que vos apresento, pode-se ver que os grandes regadios públicos tendem a estar concentrados no espaço, portanto, pouco distribuídos no território, como é natural, é uma grande obra de regadio, e quem está mais distribuído no território são os pequenos regadios privados. No entanto, estes regadios são ainda insuficientes e precisam de se expandir. E precisam de se expandir porque são estes pequenos regadios privados que desenvolvem atividades que são complementares dos sistemas silvopastoris e que, portanto, os podem defender contra períodos de seca que se prevêem que sejam cada vez mais frequentes, enquanto que os grandes regadios públicos estão fundamentalmente a produzir culturas superintensivas, nomeadamente a oliveira e o amendoal, e quando houver um ciclo sucessivo de anos de seca, é evidente que estes regadios, a produzir as oliveiras e amendoais, não vão poder socorrer os sistemas silvopastoris, que continuam entregues à sorte e ao azar do tempo, como estavam antes da construção do Alqueva. A questão do custo da água. Um dos problemas mais graves que enfrenta a agricultura portuguesa, se repararem aqui neste gráfico, que avalia a eficiência dos consumos intermédios entre 1980 e 2013, nós verificamos que o produto agrícola bruto subiu 18% durante este período. No entanto, os custos intermédios aumentaram 88%, o que significa que o valor acrescentado bruto da agricultura portuguesa em 2013 é 72% daquilo que era em 1980. Isto traduz bem o problema grave da eficiência do uso de fatores que enfrenta a agricultura portuguesa e a agricultura alentejana. E quando nós tornamos um fator de produção tão escasso e tão caro como a água num fator de produção barato, isso significa duas coisas. Significa que o valor da terra aumentou muito, o hectare de regadio, aqui há uns anos no Alentejo, valia 10 mil euros por hectare, atualmente está a 30 mil euros por hectare, a renda está a 1.000 euros por hectare ano, e, portanto, isto conduz a duas coisas. Por um lado, que a terra seja apropriada por grandes empresas, que é o que está a acontecer na área do Alqueva, e, simultaneamente, a eficiência do uso da água não é um fator prioritário na decisão dos investimentos. A questão das águas subterrâneas. Existem vários recursos de águas subterrâneas no Alentejo, com capacidades diferentes. Esta área aqui, um esverdeado do lado esquerdo, são áreas de maior capacidade e que, portanto, poderão sustentar regadios de grande dimensão, mas depois temos outras áreas de reservas subterrâneas, mais ou menos dispersas no território, mas com muito menos capacidade. Todas estas áreas estão a ser sujeitas a captações que não estão a ser devidamente controladas. Portanto, a informação existente é que as águas subterrâneas no verão no Alentejo estão cerca de 1 a 2 metros abaixo do que estavam há 40 e 50 anos atrás,
E uma pergunta que se pode pôr é: que relação é que isto tem com a mortalidade do montado a que estamos a assistir? Outras zonas, o abaixamento do aquífero é ainda superior e, portanto, é urgente que se instalem o maior número de pontos de medição das águas subterrâneas na região. É também urgente que se monitorize e se encontrem soluções para a questão da alteração do território e a perda de biodiversidade. O aspecto mais grave a que estamos a assistir é a perda de área de montado, que pela simples mortalidade das aves, que neste momento ninguém é capaz verdadeiramente de explicar, o Alentejo está a perder cerca de 5.600 hectares por ano de montado. Associado a esta perda de aves por mortalidade, temos naturalmente a expansão dos modelos superintensivos em áreas que antes algumas delas tinham montado, e tenho aqui o número de que nos últimos 20 anos há um aumento de 100% das parcelas destas culturas superintensivas em mais de 100 hectares. Isto representa, de facto, um grande problema sobre a biodiversidade do sistema, a compartimentação da paisagem e, portanto, todos os riscos que esta uniformização da paisagem traz do ponto de vista de perda de biodiversidade. Quarto ponto. Nós temos que, desculpem, em relação aqui ao ponto anterior, também aqui o pequeno regadio pode ter um papel fundamental na sustentação do montado, porque um problema que temos atualmente é que normalmente o renovo ou novas plantações têm uma taxa de mortalidade elevadíssima, a não ser que tenham uma pequena ajuda de rega durante os primeiros 2 anos. E aqui, mais uma vez, precisamos ter água distribuída no território para permitir a sobrevivência do renovo durante 2 anos e, desta forma, tentarmos travar esta perda dos 5.600 hectares de montado por ano. Temos a urgência de monitorizar as alterações que estão a ocorrer na paisagem do território, seja por esta perda de montado, seja pela instalação de novas culturas, porque é verdadeiramente esta heterogeneidade e fragmentação da paisagem que permite os serviços do ecossistema da gestão do território. A manutenção da biodiversidade, a infiltração da água, a prevenção da erosão, a redução do impacto de pragas e doenças e a regulação climática. E, naturalmente, a minimização dos riscos de incêndio. Bom, é tudo. Espero ter sido breve para termos tempo para a discussão. Obrigado pela atenção.